Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês dois livros que têm o poder de transformar completamente a sua relação com o dinheiro. São obras que vão além das dicas superficiais e que realmente atacam a raiz do problema, que é a nossa mentalidade. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque isso ajuda muito a expandir nosso conteúdo e alcançar mais pessoas que, assim como você, desejam mudança na sua realidade financeira. O primeiro livro que eu trouxe é A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Essa obra mostra que o sucesso financeiro não depende apenas de conhecimento técnico, mas principalmente de como que a gente lida com o nosso dinheiro emocionalmente. O autor ele apresenta uma abordagem leve e objetiva sobre finanças. Ele mostra que os números são importantes nas nossas decisões, mas também existe toda a nossa parte comportamental e que não existe fórmula mágica para o sucesso financeiro. Uma passagem marcante para mim do livro foi o seguinte, ele fala aqui, vou ler aqui para vocês. As pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco. Aprendem lições bem diferentes. Isso ilustra que cada um viveu experiências diferentes, cada um tem uma visão diferente sobre o dinheiro e cada um tem uma história única que influencia essas decisões sobre o dinheiro. Ele até usa um exemplo da Mega Sena para explicar isso, que é muito interessante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que entender qual que é a nossa circunstância, onde que a gente está situado para, a partir daí, a gente conseguir tomar decisões financeiras. Então, a gente tem que entender o nosso comportamento, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Além disso, o autor ele também destaca a importância da gente fazer o planejamento considerando que a vida é imprevisível, né? Tem uma passagem, vou ler aqui também, que diz assim: um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade e um futuro repleto de incógnitas. É a nossa realidade. Um bom plano não finge que isso não é verdade. Ele abraça essa característica e dá margem para erro. Ou seja, a gente precisa entender que o erro ele acontece, ele vai acontecer. E o erro não é uma coisa ruim. A gente precisa olhar para eles com bons olhos, porque é a partir do erro que a gente consegue ir para frente, que a gente consegue crescer. É no desconforto que a gente cresce. Mas, financeiramente, a gente precisa considerar isso lá no nosso planejamento, não podemos esquecer. O segundo livro é O Segredo da Mente Milionária. O autor, não vou falar o nome, porque o nome é difícil, vou colocar ele aqui para ficar mais fácil. Gente, esse livro eu podia ficar aqui o dia inteiro falando dele, porque eu achei ele muito bom. É uma obra extraordinária, sério. Ela revela como que a programação mental, nossa programação mental sobre o dinheiro, ela molda como a gente vê o dinheiro, como a gente usa o dinheiro e o que vai acontecer com a gente, principalmente financeiramente falando. Ele apresenta no livro dele 17 arquivos da riqueza, que são 17 dicas, pensamentos ou formas de pensar. E aí ele separa entre as pessoas de pensamento rico e as pessoas de pensamento pobre. E esses arquivos ele te ensina como que você vai reprogramar esses arquivos. Te ensina não, né? Ele te dá várias dicas para você ir reprogramando esses arquivos ao longo do tempo. E aí, hoje em específico, eu vou falar de dois arquivos que eu achei, assim, que foram arquivos que me marcaram muito, que é o 1 e o 13. O arquivo 1 fala o seguinte, que as pessoas com mentalidade rica acreditam que elas criam a própria vida, enquanto as pessoas com a mentalidade pobre acreditam que as coisas simplesmente acontecem. E isso é uma diferença crucial. Quando a gente assume o controle das nossas coisas, né, quando a gente para de culpar circunstâncias externas e começa a agir, tudo muda. Então, eu quero fazer uma pergunta direta para vocês, né? Vocês costumam reclamar que nunca tem dinheiro para nada, ou olhar até com uma certa inveja, assim, para uma outra pessoa e falar assim, nossa, mas olha só, essa pessoa, ela consegue fazer todas essas coisas e tal, ela tem todas essas oportunidades. Vocês têm esse pensamento? E aí, quando vocês têm esse pensamento, vocês param para pensar, mas o que eu estou fazendo para me organizar financeiramente, para conseguir ter o que essa pessoa que eu estou pensando tem? Ou então, para parar de nunca ter dinheiro e começar a ter dinheiro? Então, quando você toma o controle da sua situação, você consegue agir em cima disso. Então, pensa nisso com sinceridade e se coloca como autor, né, da sua própria vida e da sua situação financeira. Já o arquivo 13 é muito interessante também. Ele ensina que a gente precisa focar no patrimônio líquido e não apenas na renda. O autor lá, ele propõe uma atividade prática e simples, que é
focar em melhorar o seu rendimento, aumentar sua taxa de poupança, buscar melhores retornos nos investimentos e reduzir gastos pessoais para simplificar o estilo de vida. E aqui um parêntese. Simplificar o estilo de vida não significa viver mal, significa achar um equilíbrio entre uma vida hoje e também a vida que você quer ter no futuro. Por fim, uma frase que me marcou muito no livro, que, gente, eu sempre falo essa frase para mim mesma, é: pensamentos geram sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultado. Tudo começa na nossa mente. Conhecimento sem ação é só informação. Então, eu te convido a dar o primeiro passo em direção à sua independência financeira. Eu vou deixar aqui na legenda o link da planilha de controle financeiro que eu uso e com ela você vai poder colocar em prática os ensinamentos desses livros, organizando suas finanças de forma simples e eficaz. Começa hoje mesmo, gente, a transformar a sua vida. Não deixa isso para depois, sabe? Não vai empurrando com a barriga. Para de viver para pagar boleto e adquire logo inteligência financeira. E depois lê esses livros e me conta o que vocês acharam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!